Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Comissão Política. É assim, todos os domingos, batemos a sua porta para partilhar consigo a análise daquilo que foram os principais temas da semana. E neste domingo, mais uma vez, iremos analisar aqui aquilo que tem sido praticamente a agenda política do país nos últimos tempos, que tem a ver com as manifestações de repúdio aos resultados eleitorais convocadas pelo candidato do Partido Podemos, Venâncio Mondlane. Nesta quarta fase, subdividida em etapas, esta semana, essas manifestações tiveram como epicentro as principais artérias da capital do país, com milhares de cidadãos a apresentarem-se a partir das 12 horas para paralisar buzinadelas, e outros exercícios foram sendo curiosos e também criativos, foram sendo feitos, tudo dentro daquela que é a terceira etapa convocada por Venâncio Mondlane. E para analisar estes contornos, e também vamos analisar na nossa segunda parte deste programa também a composição ou a resposta de Venâncio Mondlane à carta enviada pelo Presidente da República para o diálogo. Conta-se também aqui com as respostas dos outros partidos políticos, sendo certo que até a Renamo ainda não tinha dado o seu ok para este encontro, apenas o MDM, através do seu presidente e candidato Lutero Simango. Também do Partido Frelimo ainda não tínhamos informação se Daniel Chapo vai participar ou não desta ronda de diálogo convocada pelo Presidente da República. Nesta primeira parte, irei fazer análise com o professor Antônio Cipriano, a quem já agradeço a sua presença aqui mais uma vez. A semana passada falávamos da questão da nova questão social, uma questão que levantou muitos debates, basicamente. O que é isso da nova questão social? E o professor explicava que hoje em dia a juventude, essencialmente, tem outro tipo de demandas que eventualmente não esgota-se apenas na questão do salário. Foi mais ou menos nessa que depois queria-se perceber mais ou menos o que o professor queria dizer por relação a isso, antes de entrarmos nesse tema do Venâncio. Ok, Belmiro, obrigado. Boa noite. Indo diretamente à sua pergunta, falamos da nova questão social, porque já existiu uma questão social. Isto é um termo da sociologia do trabalho, cunhado por Roberto Castelo, e que a questão social ela surge por volta de 1832. Aliás, não quero fazer publicidade, na minha página do Facebook eu voltei a explicar essa questão com mais detalhes sobre o que se entende pela nova questão social, porque já existe a questão social, que é esta em que a sociedade do século XIX, aliás, ela se interrogava com o medo de uma ruptura social, porque aqueles que eram escravos, os servos, no processo da urbanização, eles acamparam as cidades, mas acamparam as cidades sem condição para integração nesta sociedade industrial, o que de certa forma representavam um risco à ordem social vigente, ou da ruptura da ordem social vigente. Então a burguesia, neste caso, viu-se com medo daqueles contingentes de pessoas que chegavam à cidade industrial, mas eram camponeses, eles não tendo qualificações para trabalhar na grande indústria. Então, isto, de certa forma, é o que se chama da questão social. Então, como se solucionou a questão social? Foi através da integração pelo trabalho, isto é, levar quem era camponês, dar-lhe a formação profissional e integrá-lo na indústria, de modo que no final do mês ele tivesse o salário. Esse salário é que permitia que ele se integrasse na sociedade. Então, praticamente, o risco da ruptura social foi assim que foi resolvido através do trabalho e através do Estado social, aquele que implementa políticas públicas sociais. Dali que levantou-se a narrativa de que ter a escola, ter formação profissional, era garantia de integração na sociedade através do trabalho. Isto porque o capital, quer dizer, a única propriedade que as pessoas tinham era a sua força de trabalho. Tinham que vender para o capitalista, que é detentor dos meios de produção. Então, Roberto Castelo, no ano 2005, escreve um novo livro, A Metamorfose da Questão Social, no qual ele fala da nova questão social. Qual é a nova questão social? Quer dizer, o problema dos desempregados, das exclusões sociais, no século XX aumentou. Embora isso comece na era medieval, mas no século XX há uma nova configuração.
Se as pessoas, no século XIX, século XX, a integração foi pelo trabalho. No fim do século XX, o trabalho, há mais trabalho e menos capital. Isso quer dizer, mais força de trabalho e menos capital para comprar esta força de trabalho, em que também a gente assiste à erosão do estado do bem-estar social. É aí que aparecem pessoas super qualificadas, mas que depois não encontram o trabalho. São chamados os desempregados instruídos. Ou seja, se antes ter instrução era condição para ter emprego, hoje ter instrução não é garantia de ter emprego. A pessoa torna-se um desempregado instruído, os ditos supernumerários, os que estão a mais na sociedade. Ali onde que é preciso o Estado e os governos encontrar soluções efetivas para integrar essa juventude altamente qualificada, porque o problema hoje não é a qualificação. Há qualificação, mas não há emprego. Então, é o caso de Moçambique, no caso neste momento. Isto estou a dizer que a nova questão social não é só de Moçambique, mas Moçambique, no meu entender, teve o seu processo da construção da sua própria questão social. Que nós encontramos, de fato, muita juventude formada nas universidades e nessas manifestações as pessoas estão a dizer que, olha, eu me lembro que alguns estudantes a dizer que nós não queremos acabar o curso para depois ficarmos sem emprego. É por isso que vamos manifestar. Então, aí dá para perceber que a nova questão social, ela está presente em Moçambique e com as dificuldades do Estado, nesse caso, de encontrar resposta através de políticas sociais do emprego para poder atender às demandas dessa juventude, que é a maioria, que tem formação, mas não tem como se integrar na sociedade salarial. Problema da condição do assalariado, que é muito complexa, que as pessoas vão perdendo os vínculos sociais, as pessoas tornam-se desqualificadas e desafiliadas socialmente, porque a pessoa não tem emprego. Não tendo emprego significa não ter fonte de rendimento. E a fonte de rendimento, nesse caso, que é o salário, que é o dinheiro, é que permite que a pessoa se integre na sociedade, poder ocupando espaços públicos. Se ele não tem essa possibilidade, aos poucos vai perdendo os vínculos sociais, quer dizer, vê-se na condição do marginal, aquele que se coloca à margem da sociedade. Da marginalidade social para a vagabundagem, o caminho é muito curto e nós podemos assistir o aumento da violência social, porque as pessoas nessa condição de falta de trabalho, falta de rendimentos, vão ter que buscar outros rendimentos. Tu tens estes altamente qualificados, mas também tem os semi-qualificados ou sem qualificação, que também é um grande número de pessoas. Ali aumenta as pessoas na informalidade, aumenta as pessoas buscando formas de poder conjurar a sua sobrevivência, porque ou não tem qualificação, ou tem qualificação, não tem o próprio trabalho. Essa é a nova... Então, surge essa nova questão. E podemos fazer um enquadramento com relação a Moçambique, no caso, no sentido que nós, neste momento, estamos aqui, vamos entrar agora para o tema que nos leva para aqui, é olhar para as manifestações, ou seja, temos estado a verificar que o próprio candidato do Podemos foi aumentando as exigências, ou seja, já não é só a questão eleitoral, embora surja no topo da agenda, mas é a questão dos raptos, é a questão do desemprego, portanto, ele próprio foi, ou seja, Venâncio Mondlane hoje não é apenas um candidato que exige a tal verdade eleitoral, ele procura também captar esses sentimentos, digamos assim, de desespero até da própria sociedade, principalmente os jovens. E é porque, percebendo nessa sua linha, numa análise mais fria, sem nenhum tipo de ativismo, nem militância política, eu tenho que tentar perceber, do ponto de vista da filosofia política ou filosofia social, é que existem causas imediatas e existem causas subjacentes. Na análise de qualquer demanda, tem-se de dividir, porque a causa imediata, efetivamente, é a questão eleitoral. Sim. Mas nos 20 pontos que coloca, existem outro tipo de causas, quer dizer, há mistura de causas que torna um pouco complexa a leitura e o entendimento que se pretende. Se é a causa imediata, que é a questão eleitoral, ou as causas estruturantes subjacentes. Quais estruturantes? A questão do desemprego é estrutural,
está lá colocada, a questão das causas subjacentes, a questão da função pública, quer dizer, a valorização da função pública. Então, tem vários tipos de causas misturadas nas demandas do candidato Venâncio Mondlane e que é preciso descortinar o que vai se discutir, se a causa é imediata, o que se coloca, então, discutir a causa imediata, e aquelas causas são estruturantes, que exigiriam também medidas muito estruturantes. Então, indo à sua questão, de fato, estão lá refletidas as novas questões sociais, quer dizer, a nova questão social na perspectiva de Moçambique. Moçambique não está imune a essas questões. Agora, como é que nós, historicamente, construímos a nossa nova questão social, considerando que estamos na economia mundo, e isto temos de discutir como moçambicanos para encontrarmos as respectivas soluções. Qual é a reação que faz com relação ao fato de esta semana houve aquele movimento de repúdio às vandalizações dos manifestantes que pareciam ser manifestantes extremamente violentos. E o próprio Venâncio Mondlane mandou paralisar essas manifestações, decretou o luto, esses 3 dias de luto, mas deu outras instruções que as pessoas às 12 horas tinham que tocar buzinadelas, descer com cartazes, foi aumentando no dia seguinte, tem que se cantar. E as pessoas foram aderindo. E vimos, por exemplo, que, principalmente na zona cimento, essas pessoas não são necessariamente desempregadas, essas pessoas são pessoas que estão trabalham para o mercado financeiro, se formos ver aí na 25 de setembro, são pessoas que estão na banca, estão nos seguros, estão nas empresas de auditoria, e são pessoas que estão a dar a cara. Ou seja, as pessoas no passado apresentar-se como alguém da oposição, quer dizer, no meio social, que também quero referir às pessoas do meio financeiro, não são pessoas muito bem vistas. Mas agora fomos vendo que essas pessoas estão aí. O que é que mudou em Moçambique? Eu não sei se mudou ou não mudou, mas que é um fato novo, é que efetivamente é um fato novo, porque se formos a analisar as imagens do perfil do público que apareceu nas manifestações da primeira semana, as primeiras manifestações, não é? Vemos que, maioritariamente, era um público pervindo das zonas periurbanas, o que, de certa forma, dava a entender ou levava à percepção de que a grande base de apoio do Venâncio Mondlane é de pessoas com níveis socioeconômicos baixos e que são apenas habitantes das periferias ou das pessoas que, digamos, estão na condição no mercado informal, ou pessoas, os supernumerários. Mas agora vemos mesmo os instruídos empregados e os desempregados instruídos, eles parece que nesta semana também aderiram às marchas. Agora, o que levou as pessoas a aderir às marchas até na 25 de setembro, onde temos aqui o centro do poder econômico de Moçambique, que é o Banco de Moçambique, as imagens que nos chegaram, embora também haja mistura entre pessoas altamente qualificadas, com emprego, e também aquelas que são vendedoras de rua. Ali as pessoas se misturaram. O que levou as pessoas a darem a sua cara? Eu penso que devemos analisar este fenômeno social, devemos analisar sob o ponto de vista será que estamos a uma ruptura de um consenso que antes as pessoas viviam, ou as pessoas, de certa forma, efetivamente perderam o medo, ou as pessoas estão a acreditar de que estamos em tempos de mudança de cenários. Então, são interrogações que agora nós devemos, quer dizer, eu como pesquisador, o que temos que fazer é irmos pesquisar com essas pessoas para perceber, na sua perspectiva, no seu discurso, o que as leva a efetivamente a apoiarem de forma aberta, num contexto que há um ano atrás, dificilmente alguém que trabalha aqui nesse mercado financeiro sairia à rua a dizer de que eu apoio esta causa. Agora, pode ser que não seja apoio como dissemos na semana passada, apoio efetivamente às ideias, ao próprio candidato, mas o apoio relativo às propostas de mudanças sociais que ele traz. Pode ser que o meu apoio não seja, essas pessoas não estão a apoiar efetivamente a pessoa do candidato, ou estejam a apoiar aquelas ideias que são fatíveis para um outro tipo de sociedade e que qualquer que seja a pessoa que governar Moçambique deverá levar em consideração. E também é um sinal claro
de quem for a governar o país, nesse caso, deve levar em consideração essas demandas, porque este apoio está a sinalizar de que, olha, nós estamos juntos em relação às propostas. Pode nós estamos com a pessoa, mas na mensagem, no conto da mensagem, podem estar juntos. Então, precisamos ter humildade. As pessoas que vão, os nossos governantes, no futuro, não sabemos quem é que vai governar o país, eu não quero aqui fazer predições, mas qualquer que seja o governante deve levar em consideração as demandas sociais colocadas para evitarmos novas rupturas sociais e outras convulsões sociais. Esse apoio é um sinal claro de que algumas questões, quiçá, fazem sentido e é necessário levar em consideração com elas na mesa. Nós, na segunda parte, vamos discutir a questão mais política da coisa, mas interessa muito essa primeira parte, discutirmos essa parte sociológica, se assim podemos dizer, e da filosofia política da coisa. Uma outra questão que me chamou a atenção também, para além desse fenômeno das pessoas estão lá com os cartazes, estão lá a gritar, é o facto também dessas mesmas pessoas, por exemplo, quando o Venâncio Mondlane anuncia que, para além das paralisações, buzina delas, há que cantar o hino nacional. E praticamente, digamos assim, na sexta-feira, o que foi visto foi algo sui generis. Eu vou dar só 2 exemplos. Ali naquele prédio, ao lado da Procuradoria-Geral da República, tem ali à frente o Tribunal Supremo. Estavam lá pessoas na rua, paralisaram a rua, com bandeiras, a cantar o hino nacional. Quer dizer, o que é que isto transmite, na sua opinião? Primeiro, qual é o significado do hino nacional? O hino nacional é o significado da identidade enquanto moçambicanos, quer dizer, e as letras do hino nacional simbolizam o sentimento de cada moçambicano. Então, eu não queria ver isso como sendo algo estranho. Como eu dizia antes... Mas é inédito, quer dizer, havia a mensagem principal, por exemplo, da polícia nas primeiras manifestações, é que estávamos diante de terroristas urbanos, né? A querer dar uma ideia de que era um grupo de vândalos, de desordeiros que queriam colocar em causa, até chegou-se a equacionar a questão do golpe do Estado e por aí em diante. Essas pessoas também que cantam o hino de joelhos em frente da Procuradoria, em frente do Tribunal Supremo, em frente da TVM, enquadram-se nessa categoria também de terroristas urbanos? Não? Olha, eu nem queria, como posso dizer, que falar de terrorismo urbano, não de vândalos. Eu penso que nesta altura do campeonato nós não podemos... Já está esclarecida essa questão social, que nós estamos perante um grupo de vândalos. Não, porque chamar, quer dizer, neste momento, como dizia Hannah Arendt, dos tempos sombrios, evitar quer dizer, é preciso evitar adjetivações para não acirrarmos os ânimos. Em toda manifestação existem vários grupos, ok? Vários grupos lá existem. Tem oportunistas, tem pessoas de boa fé e pronto, foi o que nós vimos nas barricadas no último final de semana, mas desta vez não houve nenhuma barricada e as pessoas passavam livremente. Então, dizer que vândalos ou terroristas urbanos, eu não assumiria essa linguagem, eu prefiro não assumir essa linguagem. Agora, o que aconteceu, Belmiro, é aquilo que eu estou a tentar dizer. Há um certo sentimento social que deve ser levado em consideração. Isto é fundamental. Hein? As pessoas estão a expressar alguma coisa, uma mensagem está a passar para a sociedade. As pessoas estão a expressar alguma coisa. Não se pode ignorar este fato. Hein? Eu não queria teorizar muito, mas o mal-estar da civilização, colocado por segundo Freud no século XIX, ou seja, do problema dos sentimentos recalcados durante muito tempo e que depois começaram a aflorar. Eu acho que estou em crer que estamos a vivenciar este mal-estar da civilização no sentido de que existem sentimentos, existem aspirações que durante muito tempo foram sufocados e que agora estão a aflorar. E este aflorar dessas manifestações, talvez nós não estamos a perceber como sendo o mal-estar da nossa civilização cá em Moçambique, ou seja, o nosso mal-estar social. Então, eu diria que o conglomerado de pessoas, sendo a mistura dos instruídos, não instruídos, dos empregados, todos a cantarem o hino nacional, seja a expressão ou a extravação do mal-estar social que se vive no país chamado Moçambique. Porque, ao final de contas,
Nós temos em torno apenas de 400 mil pessoas na função pública. O emprego formal é para pouca gente. Boa parte dos moçambicanos está fora das redes sociais, da rede formal do emprego. E, como eu disse na semana passada, as pessoas, mesmo estando empregadas, elas sofrem das consequências dos problemas sociais de Moçambique. Então, estão a expressar também, de certa forma, o seu cansaço, estão a expressar este sentimento do mal-estar social que precisamos ser resolvido. E a solução não é a curto prazo. Eu acho que é uma ilusão pensarmos que a solução a esses problemas é a curto prazo. É a médio e a longo prazo, desde que, de fato, haja vontade, não só política, em primeiro lugar, e também a vontade econômica em resolver estes problemas para que a próxima geração ela não seja também uma geração frustrada e que expresse o seu mal social através de outras formas. Então, só para fecharmos essa primeira parte, olhando para Moçambique, Moçambique não é uma ilha, como bem diz o professor, mas se formos olhar Moçambique, Angola, Zimbábue, Malau, só para dar um exemplo aqui na África Austral, praticamente padecem mais ou menos dos mesmos problemas. Pobreza, desemprego, situação econômica muito má. Acha que existem soluções a médio prazo, falava aqui a curto prazo, quais seriam as soluções a curto prazo para que, de facto, pelo menos conter este barril de pólvora enquanto se ganha tempo para atacar os problemas estruturais? Acha que esta governação ou esta classe política que nós temos tem condições para fazer para operar essa transformação que se deseja? Olha, isso depende da boa vontade. Como tu dizes, temos a questão da Angola, temos a África do Sul também, embora a África do Sul seja um dos maiores parques industriais da África Austral ou da África mesmo, mas a questão das desigualdades sociais também não foi resolvida e com o fim do apartheid esperava-se, com o Black Empowerment, que a sociedade sul-africana fosse uma sociedade um pouco mais igualitária, mas chegamos também na África do Sul a ter manifestações muito violentas. Zimbábue, depois da reforma do presidente Mugabe, vimos como o Zimbábue também colapsou. Moçambique tem seus problemas, não podemos esquecer, são questões estruturais. Temos a questão da própria guerra de 16 anos, que não podemos esquecer disto aí, que de certa forma destruiu o tecido econômico de Moçambique. E depois temos a adesão de Moçambique ao FMI e ao Banco Mundial em 1987. A gente já sabe quais são as lógicas do próprio Banco Mundial e do FMI. Mas eu queria perceber um pouco essa parte, porque muitas vezes nós andamos a Moçambique, ouço muitos políticos dizendo, não, a causa da destruição do nosso parque industrial foi o Banco Mundial, foi o FMI que destruiu a nossa indústria de castanho. Mas o Banco Mundial trouxe uma arma aqui, apontar, adiram agora o Banco Mundial, ou nós é que fomos pedir para aderir. Eu queria perceber um pouco disso. Por que razão os países africanos têm a tendência de diabolizar, por exemplo, muitas vezes a chamada mão externa, esse Banco Mundial, esse FMI? Mas são estes governos que foram ter com esses senhores, não ao contrário. Não, mas não é questão de diabolizar. É preciso entender a própria lógica. Mas se a lógica já é conhecida, é má, por que continuamos a investir nas mesmas soluções? Mas a questão é de que, pelo sim ou pelo não tens outra alternativa depois do colapso da União Soviética. Porque, no fundo, a gente não pode esquecer que são países que saíram da colonização, na condição de dependentes, quer dizer, construíram suas independências. Depois tens a Guerra Fria, que você tem que optar ou pelo bloco socialista ou pelo bloco capitalista, como forma de ter apoios para você reconstruir ou para construir o seu país. Estamos a falar de fatores externos. Agora, também não podemos esquecer dos fatores endógenos. Eu acho que é preciso ter uma análise dialética, Belmiro. Por um lado, tens a dependência, as políticas traçadas, que você tem de seguir a cartilha da reforma estrutural, mas, por outro lado, também contas com a complacência de certas elites locais. Isso está documentado, como que esses países é que, mesmo ante a imposição, essa imposição somente deu certo, porque dentro dos países também há uma certa elite predadora e que o acesso ao poder, como fala Manuel Castells, em boa parte da África, porque o Manuel Castells tem um livro lá sobre o fim do milênio, em que ele discute a desenvolvimento da África. Ele diz que o problema da África não é falta de intelectuais que justifique o seu subdesenvolvimento. O problema da África diz que na África pratica-se a política da barriga, que é a política do ventre. Os africanos, boa parte deles são ventrílogos, em que o acesso ao poder é o acesso às fontes de riqueza e que os Estados africanos são Estados predadores da própria economia. Então você junta um ajuste fiscal do Banco Mundial
Com um Estado predador internamente, praticamente o resultado é o desastre em termos econômicos e em termos sociais e que nós estamos a viver nesses países africanos. Quase nenhum e quase todos os países africanos vivem a mesma questão. Estados predadores da própria economia, num contexto de imposição externa, praticamente o que nós temos, repito, são os nossos desastres sociais. Então, em relação à vontade, a curto prazo, é preciso uma disposição das elites governantes no sentido de o acesso ao Estado não ser concebido sempre como acesso à fonte de riqueza. E também deixar, quer dizer, haver disposição de cessação das práticas ou das políticas predatórias, aliás, e também a cessação das práticas de vassalagem na distribuição de certos benefícios da economia social. Então, a curto prazo, é a disposição dos governantes de poderem, já se aperceberam de que precisamos, de fato, aceder ao Estado, mas não concebido como fonte de riqueza. Agora, se isto vai parar, olha, o ser humano é complexo, e sendo a complexidade do ser humano, não sei se isso de fato, a gente pode teorizar, mas vai depender da boa vontade de quem estiver a governar. Porque, afinal de contas, Samora Machel já se debateu nos anos 80, a dizer que, olha, devemos fazer a revolução no campo da cultura. Quando Samora Machel falava da revolução no campo da cultura, no fundo diz que não existe revolução sem que haja revolução no campo cultural, ou seja, a mudança de mentalidade. Agora, quem vai governar dentro de uma mentalidade já cimentada, de que aquilo que é anormal para nós, nos contextos africano e moçambicano, virou normal. Ou seja, andar na contramão parece é mais normal e você é capaz de levar multa aqui em Moçambique com a contramão certa e quem está na contramão nunca leva multa com o trânsito. Exato. Vamos neste momento então obedecer o nosso primeiro intervalo. Na segunda parte, juntar-se a este debate o professor Dr. também Régio Conrado. Com ele iremos também trazer aqui já a dimensão política. Era importante esgotar essa parte sociológica que o professor colocou aqui, mas ao longo da semana foi surgindo um novo debate na sequência deste debate. Então era importante aqui trazer mais uma vez o professor para nos explicar mais ou menos o que é que ele quis dizer quando falou da nova questão social. E voltamos já na segunda parte para discutir essas propostas avançadas por Venâncio Mondlane e verificar até que ponto há condições para que esse diálogo convocado pelo presidente possa ter lugar em Moçambique, porque é esse diálogo que as forças vivas de todos nós ansiamos para que, de facto, os políticos possam se entender e rapidamente possamos sair deste problema grave político que o país vive, que ameaça, digamos assim, aquilo que são as fundações, bases do nosso país e, acima de tudo, a própria estabilidade e a paz. Até já. Saudações, está no ar a edição de Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa, mas vamos matar pessoas. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. graus de mínima de 15. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Comissão Política e, como eu disse, a primeira parte queríamos esgotar a parte da questão social que o professor colocou na semana passada, e nessa segunda parte vamos discutir política, do ponto de vista daquilo que são os desenvolvimentos políticos desta questão pós-eleitoral. Junta-se a nós neste debate o professor Régio Conrado, também, que vai nos trazer aqui a sua perspectiva enquanto professor universitário, especialista em ciência política. E teremos aqui também o professor Cipriano, que é também professor doutor, também nas áreas de filosofia, de educação. Então, com essas duas personalidades universitárias, não tem engajamento, pelo menos político partidário. A ideia é trazer pessoas um pouco afastadas, digamos assim, da luta política, para nos ajudarem aqui a darem, digamos, algumas luzes daquilo que poderá ser, digamos, o futuro de Moçambique nos próximos tempos. Eu começo por ser, professor Régio. O Presidente da República, depois de muita pressão, digamos assim, social, política, acabou, de facto, fazendo essa comunicação à nação, na qual, para além dos considerandos que foi fazendo, há uma questão concreta que ele lança, que é o convite para o diálogo político
com os 4 candidatos à presidência da República. Obviamente que desses 4 salta à vista a figura do Venâncio Mondlane, que é este que, digamos, está a liderar este processo de manifestações, de paralisações que todos nós temos estado a testemunhar no último mês. E Venâncio Mondlane, recorrendo ao seu método habitual de comunicação, as lives, respondeu que aceitava o diálogo e colocou condições. Essas condições também que foram entregues à Presidência da República e outros órgãos na última sexta-feira, desde logo cerca de 20 pontos que ele chama de termos de referência. Depois também elenca um conjunto de personalidades que diz que esse diálogo não deve acontecer só com os 4. Tem que ser os 4, mais essas figuras que aparecem aqui como observadores, como participantes. Qual a análise que faz com relação a isso? Quando viu primeiro sobre o convite do presidente e também a segunda questão sobre a resposta do candidato Venâncio. Bem, muitíssimo obrigado. Também quero saudar ao professor Cipriano. É sempre um grande prazer poder partilhar painel com uma pessoa que tem dado contribuições que são suficientemente argumentadas sobre o país. Em relação à pergunta que faz, há 2 aspectos preliminares que talvez devemos considerá-los como prológos de qualquer que seja a análise do convite que o Presidente da República formulou aos 4 candidatos. A primeira coisa que é fundamental, um dos substratos da construção de Moçambique pós-90 foi a crença no diálogo e na palavra como instrumento de resolução das diferentes contendas, conflitos ou imperfeições entre os diferentes estratos da sociedade moçambicana. Há um entendimento geral de que Moçambique precisa e sempre precisou de encontrar mecanismos, por um lado, institucionais, mas também, e sempre que se mostrar necessário, mecanismos extra-institucionais para a construção da paz positiva no contexto de Moçambique. Portanto, nós podemos assumir que o Presidente da República integra-se numa tradição já existente no contexto de Moçambique, que é da construção do diálogo. É preciso subentender que o Presidente da República, no âmbito das suas responsabilidades, obviamente uma delas é de garantir que Moçambique não caia nas malhas da violência, da agressividade, dos radicalismos ou de posições que são contrárias ao que nós queremos. Este é o primeiro aspecto, o primeiro prológamo. O segundo tem que ver com o facto de que a política moçambicana, hoje, tal como nós estamos a constatar, ela entrou para um cenário ou para um contexto em que os mecanismos de participação saíram dos mecanismos tradicionais, que são os partidos políticos, as organizações da sociedade civil, e entraram para o protesto, portanto, como um repertório de ação coletiva, para fazer referência aos trabalhos do Charles Steele, que é secretário cientista político americano. Isto mostra, muito obviamente, que o protesto e a manifestação é um mecanismo extra-institucional de convocar a responsabilidade de quem governa, portanto, a responder ou ainda a encontrar soluções para os problemas que são verdadeiros no nosso país, como, por exemplo, o desemprego e outros problemas. Portanto, o Presidente da República, aqui ao convidar os 4 candidatos, também integra-se numa tradição que não é só moçambicana, mas é, no fundo, uma característica das democracias liberais, pelo menos se assim nós já as assumirmos, que é de criar um espaço onde todos aqueles que têm ideias possam apresentar e, desta forma, encontrar soluções para a solução do país. Portanto, é um pouco a aplicação do agir comunicativo, no sentido de que todos os atores são considerados como sujeitos epistêmicos em igualdade de posição e que têm ideias para poderem apresentar em relação ao país. Uma conclusão que se retira destes 2 aspectos é que Moçambique, de facto, precisa de encontrar espaços para dialogar, porque, como bem sabe, é Moçambique, nós temos que assumir, nós temos diferentes estratos de elites em Moçambique, e essas elites, obviamente, que pretendem igualmente participar nos processos de gestão dos assuntos coletivos. E isto pode estar
também a chamar a atenção de que a própria sociedade ficou muito sensível à necessidade de uma participação mais ampla, e vou aplicar aqui um conceito que me parece pertinente para compreender Moçambique, esta questão da necessidade da abertura social do poder. A abertura social do poder quer dizer que, em princípio, todo e qualquer grupo que tem pertinência na sociedade, obviamente, tem o direito ou a prerrogativa, se não dizermos a obrigação, de participar na ação dos assuntos coletivos. Portanto, o Presidente da República entra, portanto, nisto. Agora, o convite do Presidente da República não entendo necessariamente apenas na lógica como consequência da pressão, portanto, social ou da pressão política. Tenho o entendimento que, mesmo que estes aspectos tenham condicionado este convite neste momento, é preciso entender que, por detrás de tudo isto, há uma questão que se coloca. O Presidente da República, ao fazer, portanto, o seu comunicado à nação no âmbito dessas manifestações, acho que, em primeira instância, pretendia dialogar com a sociedade moçambicana, que, é preciso entender isto muito bem, está em parte desavinda com algum dos principais problemas que o país foi respondendo de forma parcial, e às vezes essas situações foram sendo agravadas. Portanto, encontrar um mecanismo de comunicação com a comunidade moçambicana é um dever profundamente importante do Presidente da República. Agora, nós sabemos que os partidos políticos têm a responsabilidade de representar os interesses diversificados da sociedade. Pelo menos em teoria é isto, mas que se aplica na realidade. Portanto, os candidatos às presidenciais são chamados nessa qualidade, como aqueles que representam parte dos interesses, visões e estruturas da sociedade e que podem transmitir, talvez, em parte, aquilo que são as visões desses diferentes estratos. E se olhar muito bem, este convite não pode ser dissociado de um problema que me parece estruturante e vai condicionar os próximos tempos. Há uma percepção geral de que o processo de construção e de formação do Estado em Moçambique não tem sido visto como um espaço de negociação necessariamente. Há uma ideia de que há uma exteriorização do Estado e desarticula-se com aquilo que é a sociedade. E se quisermos ser mais rigorosos, há aqui um desentendimento que é crucial entre uma parte da sociedade e o Estado. E este desentendimento não se resolve apenas com o encontro com os presidentes dos partidos políticos, isto resolve-se com a criação daquilo que muito provavelmente podíamos chamar até, na teoria das democracias deliberativas, as assembleias cidadãs, que podem não ser necessariamente ou tecnicamente organizadas, mas que convoca a ideia de que todo e qualquer moçambicano deve sentir-se parte do projeto de Moçambique. Aliás, deixa-me dizer que Moçambique não é um país consanguíneo, não é? Quer dizer que, em bom rigor, há muitas diferenças entre nós e a única coisa que constitui o elo, o esteio para a nossa sobrevivência é a possibilidade de todos os moçambicanos identificarem esse projeto. Portanto, temos aqui uma malha de situações. Mas em relação ao Venâncio Mondlane, a resposta? A resposta, eu tenho um entendimento que na teoria da decisão, quando se trata de barganhas, é preciso entender que todo e qualquer ator que entra numa negociação, a prioristicamente coloca muitos elementos que servem de base para a negociação, mas subentende-se que por detrás é também uma forma de pressionar e sabe-se que muitos dos elementos presentes, portanto, no caderno de reivindicações, nem todas são respondidas, por isso que é uma negociação. Portanto, é um princípio de cedências e um princípio de compromissos. Eu tive a oportunidade de ler com a atenção necessária o documento. Se constatar dos 20 pontos, grande parte dos pontos que estão ali presentes fazem parte dos problemas que todos os moçambicanos assumem como problemas. Inclusive, o Presidente da República, quando esteve em Harare, aceitou que há problemas sociais profundos, por exemplo, o desemprego juvenil é uma realidade. Há desigualdades sociais, nós sabemos que, por exemplo, o índice de pobreza saiu de quase 46% para 62% ou 62 ponto alguma coisa por cento. A incidência da pobreza nas classes populares também aprofundou-se. A capacidade da classe média
a capacidade de compra ficou também afetada, e nós temos aquilo que a gente chama de middle floating classes, quer dizer, por causa da estrutura da nossa economia, que é muito flutuante e pouco densa, a classe média é fundamentalmente aquela que tem uma ligação com o Estado, porque há uma estabilidade salarial, mas como bem sabe, há também problemas a este nível. Portanto, eu acho que o debate e as reivindicações que a Venâncio faz, elas no fundo, grande parte delas fazem parte daquilo que eu posso considerar como um segundo momento da campanha. Nós temos que ver muito bem. E tenho o entendimento de que, colocando como condição, a minha pergunta é como é que parte daquelas condições poderão ser analisadas pelo chefe de Estado para aceitar uma discussão, porque isto, na verdade, coloca numa situação gravíssima, como, por exemplo, a saída dos ruandeses de Moçambique. Quer dizer, aqui são acordos que não se despacham em um dia, uma hora, nem em 2 meses. É muito mais complexo do que isso. Não sei em que medida em que, por exemplo, aquele ponto pode ser respondido, pode ser resolvido. Não sei também sobre a questão dos contratos com as grandes multinacionais. Existem cláusulas nos contratos, provavelmente, de confidencialidade. É óbvio que é necessário que os moçambicanos saibam o objeto destes contratos, não há dúvida, é um princípio de transparência, mas como é que Moçambique vai encontrar mecanismos neste exato momento, por exemplo, neste mês, até o dia, penso que é dia 26, terça-feira próxima, para resolver estes aspectos? Eu penso que, em geral, os pontos colocados são justos, mas o meu problema é como é que, neste momento, esses pontos podem ser respondidos para criar condições para o diálogo. Mas que fique bem claro, há um consenso, tanto no partido da oposição, portanto, o partido no poder, da sociedade, de que Moçambique precisa de repensar alguns dos aspectos centrais. Aliás, o candidato do partido Frelimo, e portanto, em consonância com aquilo que também foram dito pelos outros candidatos, há uma clara percepção de que velhas soluções para problemas novos só cria problemas de eficiência do funcionamento da nossa sociedade. Nós temos que entrar para uma nova fase em Moçambique, que é a fase da reconciliação. E vou terminar por aqui. Eu estou muito preocupado com o nível de radicalização a que nós chegamos. É um facto que o nível de polarização societal chegou a um nível tal em que os argumentos razoáveis ou a razoabilidade intelectual é subentendida como não a solução de posições suficientemente claras. Portanto, o cuidado, a equidistância que é necessária em relação aos problemas ainda não está a ser percebida. E isto, portanto, a situação que nós nos encontramos agora, em que nós chegamos, ela não vai, este problema não se vai solucionar nem com diálogos com o Presidente e os diferentes candidatos. Vai ser necessário uma cura coletiva, e isto vai levar o seu tempo, porque essa radicalização ela penetrou aquilo que é a psique coletiva. Então, não se sabe, para ser isso é muito complicado. Portanto, é uma ferida muito grande que se quiséssemos ser um pouco rigorosos em termos de aplicar o conceito de anomia de Durkheim, não é? É o conceito mais aplicável, não é? Tu destróis aquilo que é a estrutura moral de uma sociedade, apresentas, portanto, uma ideia de novo, mas esta passagem para a ideia de novo não é capaz de responder ou de substituir aquilo que eram provavelmente os elementos de estabilidade. Eu penso que há uma grande discussão nacional que deve ser feita, porque os 4 candidatos, posso assegurar, não representam a totalidade da sociedade. Há pessoas que estão completamente indiferentes aos 4 candidatos, mas que ao mesmo tempo têm posições muito claras de como que tem que ser Moçambique. Exato. Coloca a mesma questão ao professor. Temos aí o convite, Presidente, convite aceito, pelo menos pelos 2 candidatos. O Sufumad ainda não conheço muito bem a posição dele, se vai ou não vai. Daniel Chapo não disse, mas provavelmente fará parte.
O candidato do Podemos, o Venâncio Mondlane, apresenta esses 20 pontos como questão prévia, como termo de referência. Qual a análise faz daqueles pontos? Há condições para o diálogo na sequência dessa resposta do Venâncio Mondlane? Obrigado, Regis. Nunca partilhamos na mesma mesa, né? Somos colegas, mas nunca somos. A gente se vê nas redes sociais e nas televisões, mas nunca estamos Estão na mesma universidade? Na mesma universidade, mas faculdades próximas, mas cada um tem o seu lugar. É verdade. Olha, é assim, Belmiro, o Regis adiantou uma boa parte das respostas às suas questões. Eu só vou acrescentar aqui um e outro ponto. Eu vejo o convite do chefe do Estado dentro de um certo contexto, que é um contexto da crise pós-eleitoral. E ele pretende dialogar não em torno de problemas sociais como um todo, mas o diálogo circunscrito à crise pós-eleitoral. E o presidente o faz enquanto o gestor do nosso contrato social. Ele ainda é o gestor do contrato social, no qual cada um de nós, mesmo não tendo votado nele em 2019, mas supostamente nós entregamos a ele a prerrogativa de nos governar e garantir os nossos direitos, as estabelecidas na teoria do contrato social. Então, ele deve garantir a paz e a segurança, é uma das questões fundamentais. Os fins do Estado. Né? Sim, os fins do Estado. Então, a crise que nós vivemos, no fundo também, se revela como crise de segurança, porque há pessoas que que morreram, que estão para morrer, e as manifestações tiveram um caráter violento, de certa forma, significou a insegurança, e o chefe do Estado tem a obrigatoriedade de garantir a segurança e a paz e o bem-estar dos moçambicanos. Então, convida as pessoas envolvidas nas eleições e com particular ênfase no candidato que está a convocar as manifestações que levaram a esta crise uma das manifestações por causa da crise pós-eleitoral. Eu entendo o convite neste sentido, que, olha, sou gestor do contrato social, tenho a obrigação ética, moral, social e política de garantir a segurança, a paz e a livre circulação de todos os moçambicanos. Portanto, vamos conversar. Agora, as respostas só foi do Dr. Semango, que diz que sim, vai com duas condições, desde que todos os 4 candidatos estejam presentes e que tenham uma agenda clara. Acho que essa foi a resposta do Dr. Semango. Os outros 2, se responderam também, eu não vi, é prova que tinham respondido, mas não vi, e o Venâncio Mondlane foi de quem respondeu de forma um pouco mais exaustiva, apresentando termos de referência e, ao mesmo tempo, apresentando a inclusão de mais pessoas, aquilo que o Regis acabou de dizer, que é o diálogo social. Ou seja, de um diálogo para um contexto específico, ele extrapola para um diálogo para um contexto mais amplo, que vai além da crise pós-eleitoral, porque é o primeiro ponto da sua reivindicação, a reposição da justiça eleitoral, mas depois vai elencando outros pontos que extrapolam o contexto do Covid. Não estamos a dizer que não são justas as questões colocadas, mas o contexto a que foi convidado para o diálogo é para discutir um ponto, que é a situação pós-eleitoral, como ultrapassar a crise. Há um fato que me chamou a atenção, nos termos de referência, que eu queria analisar do ponto de vista como já falou o Renjo, da ética do agir comunicativo, né, ou da ética do discurso. O problema de que o que eu vejo lá, sob um ponto de vista filosófico, é aquilo que a gente chama de disputas reais. Disputas ou querelas reais. Quer dizer, quem estuda filosofia analógica, tu tens lá a questão das disputas, das querelas ou controvérsias de 3 tipos. Há uma que é meramente verbal, conceitual neste caso, em que as pessoas se desentendem por causa de conceitos e que, explicando o conceito, o desentendimento termina. A outra que parece que o problema é conceitual, enquanto as pessoas têm questões de fundo que não trazem à mesa. Então, você pode discutir com a pessoa, mas enquanto a questão de fundo não for na mesa, fica parecendo que a disputa é verbal, mas no fundo ela é real. Então, a chamada disputa aparentemente verbal, que no fundo é real. E existe a disputa real, em que as pessoas situam-se em pontos completamente diferentes, enquanto não houver cedência, não há possibilidade de chegar-se ao consenso. Então, ao analisar o termo de referência do Venâncio Mondlane, há umas palavras que me chamam a atenção, aquilo que a gente chama na lógica a gramática de profundidade. Porque, sob o ponto de vista de superfície, gramaticalmente corretas, frases muito compreensíveis, mas existe um certo jogo de linguagem por detrás que precisamos estar atentos para entender o problema. Venâncio escreve que, olha, eu, Venâncio Mondlane, candidato eleito, ou seja,
já assume de que vou para o diálogo desde que haja reconhecimento de que eu sou candidato eleito. Então, resta saber se o presidente Nyusi aceita o termo de referência com a expressão candidato eleito ou está a convidar Venâncio Mondlane como um dos concorrentes sem assumir quem é eleito e quem não é eleito. Porque ele está a assumir que sou eleito. Ou seja, eu vou para o diálogo desde que reconheçam que eu sou candidato eleito, portanto, com legitimidade para poder falar e os outros, supostamente, podem não ter a mesma legitimidade que eu. Então, aqui está uma questão de uma disputa real, porque Venâncio Mondlane situa-se como candidato eleito e o presidente Nyusi aceita ou não aceita que ele seja o presidente eleito. Essa disputa não é aparentemente verbal, porque onde está a questão verbal é a questão da justiça eleitoral. Porque dizer, o que é justiça eleitoral, o verdade eleitoral, isso aqui é muito subjetivo, então cada um pode esquecer o conceito e aí ficamos claros. Mas dizer candidato eleito é uma disputa real, que olha, ou eu sou eleito ou eu não sou o eleito. Aceita-me como eleito ou não, eu não venho para o diálogo. E isto coloca em causa as condições de possibilidade do próprio diálogo. Agora, deixa saber como que o presidente Nyusi, enquanto gestor de contato social, ele vai entender esse termo de referência, se vai aceitá-los com esta fundamentação inicial ou vai pedir uma retificação da cedência, encontrar uma forma de negociar. Olha, ok, mas aqui estou convidado como concorrente, não estou aqui a lidar com eleito ou não eleito segundo a Comissão das Eleições, mas aqueles que concorreram. Então, não sei se Venâncio Mondlane, repito, vai aceitar que se retire o termo eleito e apenas vá ao diálogo como um dos candidatos concorrentes e que queira se resolver a crise pós-eleitoral. E essa crise pós-eleitoral, no fundo, está a significar uma ruptura do sentido partilhado entre os moçambicanos. Nós estamos numa fase de ruptura, aquilo, quer dizer, a gente tinha um entendimento como moçambicanos, mas agora vemos na ruptura em relação àquilo que nós entendíamos como moçambicano, e que é muito difícil de a gente poder consertar esta ruptura que o presidente Nyusi está a querer efetivamente resolver. Agora, as outras questões, Belmiro, são questões pertinentes, mas se não forem atendidas, eu penso que o diálogo ele pode estar ameaçado. Aliás, há um texto, não sei se é verdadeiro ou não, que está a circular, de uma entrevista, supostamente, Venâncio Mondlane deu, a contar a trajetória como saiu de Moçambique até a África do Sul, mas lá também há aspectos que chamam a atenção na sua fala. Ele diz, olha, fui convidado para esse encontro, para o diálogo nesse caso, eu aceito, e diz duas coisas. Olha, pensavam de que passaram a bola para mim, mas eu estou, quer dizer, deram um passo para frente, eu estou a dar dois à frente deles. Então, é para dizer que, no fundo, aqui estamos num certo jogo político em que o que está em causa não é o reconhecimento do outro como sujeito da comunicação em Habermas, mas sim estamos na questão de jogos de linguagem, de quem tem melhor jogo e quem tem melhor regra de jogo, quem está jogando melhor a bola. Nesse caso, pode ser que o dissenso seja muito difícil de ser resolvido e que terça-feira poderemos ter problemas para que o diálogo efetivamente ele aconteça. Sendo assim, o temor que o Régis colocou aqui, ele é real e que nós podemos afundar como sociedade. Essa mesma questão que eu quero... Volto assim também, professor Régis. Para além dessas questões, por exemplo, essa é uma questão muito importante que coloca aqui o professor Cipriano, que o presidente Nyusi aceita o Venâncio Mondlane como candidato a presidente eleito ou não. Essa é uma questão prévia, muito importante. A outra questão que o Venâncio Mondlane coloca tem que ver com uma questão de âmbito judicial, que está em curso. Fala-se de processos criminais, não só cíveis, mas criminais, que estão em marcha por parte da Procuradoria-Geral da República, até solicitando, fala-se até da existência, provavelmente, de mandados de captura contra o povo Venâncio Mondlane. A minha questão é, perante essas questões todas, há condições para o Venâncio Mondlane às 16 horas do dia 26 esteja na presidência? Olha, dando também continuidade aos argumentos centrais apresentados pelo professor Cipriano, deixe-me dizer que para qualquer que seja a negociação, é sempre fundamental que as partes que se pretende estar envolvidas assumam em consciência de que qualquer que seja a criação de condições para o debate, para o diálogo,
deve partir de um princípio, que é o princípio da abertura. Não sei muito bem que com a ideia de presidente eleito, de per si é um elemento negativo ou é um ruído no processo comunicacional. Porque o Presidente da República, neste momento, que, como foi bem dito, como gestor do contrato social, no fundo tem um conjunto de responsabilidades que qualquer que seja o seu ato tem que estar enquadrado dentro daquilo que é a nossa Constituição e demais leis, portanto, que gerem, portanto, esse processo. Ponto número 1. Mas o segundo ponto que é problemático é que só o Conselho Constitucional em Moçambique pode, em sede das suas atribuições, portanto, do seu Estatuto Orgânico e da própria Constituição, proclamar vencedor ou presidente a um determinado candidato nos processos eleitorais. Isto de por si cria condições muito difíceis para a possibilidade de um diálogo. Recorde-se que, mesmo nós temos uma longa experiência, eu recordo quando a gente lê o Alex Vines, que é uma das pessoas que melhor estudou a Renamo em Moçambique, nós vimos que, por exemplo, as primeiras negociações, por exemplo, a Imperatora com Evo Fernandes, elas no fundo tinham pontos que não eram 20 pontos, eram 3 ou 4 pontos no máximo, que era para criar condições que as questões de fundo podiam ser discutidas em sede deste diálogo ou desse encontro. Mas se tu crias, a prioristicamente, um conjunto de condições que, na posição do Presidente da República, não são sanáveis, para usar uma expressão jurídica, significa que, a prioristicamente, é muito difícil haver diálogo. Então, deixa-me dizer uma coisa. Se ler, portanto, todas as grandes experiências de negociação, costuma-se dizer que é preciso colocar pontos gerais. E as questões específicas que constam, portanto, do sistema de referência, são questões específicas. Por exemplo, a questão da despartidarização do Estado. Esta é uma questão muito específica. É uma questão que deve decorrer, muito provavelmente, ao nível das secções temáticas que podem participar nessas negociações. A separação entre Presidente da República e Presidente do Partido, também há secções temáticas que as equipes técnicas que devem discutir. Mas neste momento, como foi bem dito, professor Cipriano, nós temos uma situação de crise pós-eleitoral, mas que em bom rigor é também uma crise social. Portanto, há uma reivindicação contra a desqualificação social, para usar a expressão de Ramon Budão, por uma parte da população, e há uma busca daquilo que chamaremos de ética do reconhecimento, a Axel Honneth, que é um grande filósofo alemão, sociólogo e filósofo, que não entra necessariamente na questão da crise pós-eleitoral, ela é um problema de fundo, e este problema de fundo não cabe aos 4 candidatos. Isto é objeto da discussão sobre aquilo que é a profundidade do nosso contrato social, que em parte está hoje numa situação complicada, para não dizer complexa, porque no interior dela há percepções múltiplas sobre a sua eficácia, e há uma parte que diz que o contrato social não está a ser eficaz, ou seja, não está a cumprir com aquilo que é o seu próprio fundamento. Então, desse ponto de vista, dizer que nós poderemos ter um encontro no dia 26 em relação ao convite feito pelo Presidente da República parece muito complicado. Aliás, não é só o problema do Venâncio, mas é um problema também colocado pelo Lutero, quando ele diz que só com a participação dos 4 candidatos poderia participar. A prioristicamente está a dizer que, em bom rigor, tem um entendimento de que esse diálogo não é assim, provavelmente, tão tecnicamente aceitável do ponto de vista dele. Quando o Presidente da República não colocou a agenda, não é por uma questão de idiotice, incapacidade de definição. Não tem que ver com isto. Tem que ver com uma questão muito simples. Tem que ver com o facto de que ele compreendeu que o problema neste momento não é apenas eleitoral, porque este está a ser derramido em sede do Constitucional, que se vai pronunciar
até ao máximo entre o dia 25 e 26 de dezembro, tendo em conta o artigo 184, número 2. Está claro. Então, temos esse limite. Não há limites precisos, mas há um limite no que concerne, portanto, à nova legislatura. Sabemos nessa perspectiva. Então, vai tomar a decisão. Da decisão que vai decorrer do Constitucional, que vai legitimar aquilo que poderá ser o candidato eleito, o Presidente da República não pode, a prioristicamente, aceitar receber um Presidente eleito. Com que legitimidade pode fazer isso? E do ponto de vista legal e institucional, o Presidente da República estaria a colocar-se numa situação, na verdade, de ilegalidade e que até do ponto de vista daquilo que é o funcionamento protocolar do Estado, estaria fora dos parâmetros. Então, eu não sei verdadeiramente como é que nós podemos ir para isto. Na verdade, vamos ser sinceros e rápidos. Objetivamente, as condições para o diálogo ainda não estão suficientemente colocadas. E bem sabe que, da parte do Presidente da República, que recebeu aquilo que são os termos de referência colocados pelo candidato à presidência, Venâncio Mondlane, ainda não foram respondidos. Como estava a dizer o professor Cipriano, é preciso saber se essas condições vão ou não ser aceitas. E, sobretudo, nesta questão específica de presidente eleito, foi assim assinado. Eu não sei se do ponto de vista, por exemplo, aí está o problema. Por exemplo, só do ponto de vista protocolar, como é que vai ser recebido lá? Esta é a pergunta. Se é presidente eleito, há um protocolo. E o protocolo obriga que sejam os serviços do Estado a acompanhar o candidato eleito. Entra o Serviço de Segurança, de Inteligência do Estado, entram, portanto, a Polícia Militar. Tu tens uma infraestrutura, porque quem diz presidente eleito significa que é o presidente de facto. Não, é presidente de jure. Porque de facto, exatamente de direito, porque de facto é o presidente Nilson até, portanto, dia 15 de janeiro, mas de jure é este eleito. Então, nessas condições nós temos que... Fica muito... Eu vou pedir, se calhar vou pedir mais 20 minutos à minha produção, só por causa do... Estamos aqui a discutir questões técnicas e filosóficas, que é importante também os nossos telespectadores internautas percebam, muitas vezes porque discutimos fora dos enquadramentos científicos que os dois professores aqui estão a trazer, que isso é muito importante, não basta só alegar, é preciso encontrar aqui também, ser acompanhado por alguma teoria científica que ajude a perceber as coisas. Eu acho que essa conversa é muito importante. Eu coloco uma outra questão para esse professor. O Dr. Régio aqui coloca muito bem essa questão do enquadramento, como a questão do tratamento protocolar do presidente eleito. Nós estamos a ver nos Estados Unidos agora, a situação de Trump mudou completamente a partir do momento que ele é presidente eleito, quer dizer, muda completamente. Então, nós estamos aqui, o Venâncio Mondlane responde ao presidente não na qualidade de candidato. Ele diz que sim, aceita o diálogo na qualidade de candidato presidente eleito. Portanto, a partir daí já não é igual aos outros 3 candidatos. Portanto, temos essa questão. Depois, temos este rol de questões que o professor Régio também diz que são questões muitas delas específicas. A questão de discutir qual é a percentagem que vai para a juventude, a discutir o número de casas que devem ser construídas. Eu acho que são questões específicas, do ponto de vista de um programa, até, não necessariamente questões gerais que normalmente não tenham esse debate. A minha questão é, caso o Venâncio não compareça no dia 26, e depois, quais são as consequências políticas que poderão ser sacadas aí? Tendo em conta que o Venâncio, apesar de ter, digamos assim, aligerado as medidas, o facto é que todos os dias há manifestações. De uma ou de outra forma, o venancismo transformou-se, de fato, é uma questão presente diariamente. Quer dizer, como é que nós saímos disto? Falava-se aqui da questão da radicalização, e diariamente as pessoas estão radicalizando-se cada vez mais. Quais são as consequências políticas que acham, se não tiver lugar esse diálogo? Ok, primeiro, só para pegar como falou o Régio, há uma questão da sua presença, ele condiciona a ser virtual. Também lá no termo de referência ele diz que aceita desde que esta presença seja virtual. Ou seja, presencialmente ele diz que não virei, mas virtualmente eu me farei presente, desde que aceitem as condições em que eu coloco. Certo? Então a questão do protocolo pode estar um pouco resolvida. Pode fazer um protocolo digital virtual. Já que as lives são virtuais, pode começar um mecanismo também.
que eu disse que estamos perante uma disputa aparentemente verbal, mas no fundo é uma disputa real. Há duas disputas. É muito mais profundo. Sim. A questão não é só linguística, é uma questão de posições extremas, quer dizer, cada um em lados opostos, e que parece que é uma questão de verboreio, não é só verboreio. Eu vou ao encontro se for virtual. Aceito, quer dizer, presencialmente não contem comigo. Mas também eu irei a esse encontro virtual nessas e naquelas condições. Presidente eleito. Sendo presidente eleito, a questão do Alex Onet, a questão do reconhecimento, os outros, nesse caso, não estão sendo reconhecidos. Quer dizer, no fundo, eu tenho maior legitimidade. Não estou aqui a fazer sarcasmo ao Venâncio, mas é uma leitura filosófica do próprio discurso do presidente do candidato. Então, eu irei nessa condição. Agora, a questão é se o presidente Nyusi aceita ou não a condição colocada. Primeiro, do presidente eleito. Segundo, da participação virtual, porque eu percebi de que o encontro seria na presidência da República. Mas um dos candidatos coloca que o encontro seria virtual. A pergunta é, tem dois problemas para o presidente Nyusi, enquanto nosso gestor do contrato social. Aceita que o termo presidente eleito permaneça ou não? Não aceito. E depois, ok, Venâncio Mondlane, aceita que se retire esse termo presidente eleito? Não aceito. Praticamente o diálogo, ele mora aí mesmo. Pode morrer por aí, porque exige um pouco de cedência. Quer dizer, nós estamos à busca de soluções aos nossos problemas sociais, políticos e econômicos, numa economia muito frágil, repito, em que as pessoas vendem arroz para comprar farinha no final do dia. E a continuarmos neste braço de ferro, vamos afundar como sociedade. Tu estás a perguntar qual a consequência. Belmiro, o ser humano é imprevisível. O professor Reis sabe disso. Emílio Durkheim, quando fala os fatos humanos são imprevisíveis, ao contrário os fatos sociais são imprevisíveis, ao contrário dos fatos naturais. Ainda pode prever que amanhã vai chover. Mas os fatos humanos são tão imprevisíveis. E o próprio Venâncio Mondlane, cada dia que passa, ele aparece com surpresas. Nós, de fato, não sabemos. Eu digo, para mim, nós estamos aquilo que diz Ilha Prigogine, na era da incerteza, no fim das certezas. O que nos resta pela frente são incertezas, e ante a radicalização, eu até digo que parece que há uma hipnose social. As pessoas parecem estarem socialmente hipnotizadas pelo discurso do Venâncio Mondlane. Se é mau, é bom. Bom, não entro no juízo de valor, vamos no juízo dos fatos. Os fatos estão a mostrar no dia a dia, nos corredores das universidades, nós cruzamos com alunos, quer dizer, quando pedimos que se veste de preto, quase todos os estudantes estão a aparecer na sala de aula de preto. Vamos no locais de trabalho, os outros colegas estão a aparecer de preto. Quebrou-se o consenso, parece-me, da hegemonia da Frelimo. Porque antes as pessoas, ou de uma forma apenas conveniente, identificavam-se com a Frelimo, e hoje, de forma aberta, as pessoas, mesmo nos locais de trabalho, onde funcionaram as ditas células do partido, há pessoas que nós conhecemos, que eram grandes mobilizadores de células do partido, nesses dias andam de preto. Sim. Eu digo, andam de preto. Mas há quem diz que essa coisa de andar de preto, sabe, as pessoas vivem nos bairros, é que também instalaram-se lá células, digamos assim, de terror. Quer dizer, por exemplo, eu tenho familiares que me contaram isso, que ficou um dia, não esteve a bater a panelas à noite. Recebeu uma brigada no dia seguinte. O vizinho, afinal de contas, não está a bater panelas. Não, espera, espera. Para além da hipnose daquela frio, quero parecer que isso aqui também é um pouco terror. Né? Mas foi a promessa do candidato, que vamos passar 25 de terror. Estamos aí. Agora, olha, Belmiro, com todo o respeito, não estou aqui a ridicularizar, nem a fazer sarcasmo, mas estamos a constatar fatos. Essa questão de vestir de preto, ok, no bairro passou mal, mas a pessoa saiu de casa vestida de preto, até ao local de trabalho, continua de preto, esse é outro sinal. Porque se é uma questão do bairro, a pessoa chega no local de trabalho, muda e usa sua roupa normal, e no fim da jornada usa o preto como forma apenas de camuflar e poder passar. Mas não é isso que está a acontecer. Que a pessoa, nos 3 dias, não trouxe roupa para trocar, e há pessoas que eu conheço que eram muito militantes nas células e nesses dias andam lá nos serviços de preto. Então, para dizer que parece que o problema também da hegemonia da Frelimo pode ser colocado em causa, ou as pessoas só aderiram a Frelimo naquela época por conveniência, e que agora é questão de que estamos nessa tempestade, já estão a pular de barco,
para entrar no outro barco, supostamente o que virá. Não sabemos se as pessoas estão a agir estratégico, se é uma questão estratégica ou de fato uma questão de convicção de que apoiam essa causa e que estavam apenas a apoiar a Frelimo por questão de conveniência. Não sabemos. Está a perceber? Então, qual será o futuro, Belmiro? Para mim, é uma incerteza e incerteza até que o Conselho Constitucional promulgue quem é o vencedor, e mesmo após a promulgação, nós também poderemos viver outras incertezas com o aprofundamento da ruptura social e a violência poderá aumentar, haja vista o grau de radicalização. Ontem à noite, por exemplo, vou dar um exemplo só. Quem passou pela Machave, ontem à noite, 21 horas, quem passou pela Machave Coca-Cola, tinha uma barricada. De Coca-Cola para Tâmega, são 100 metros, outra barricada. Antes de chegar às costas da Machave, outra barricada. Naquele período das 21 horas, os jovens estavam na estrada, a bater panelas, e os caras queriam passar, diziam, para não passa. Só que havia os de bom senso, diziam, para não, colega, deixa o carro passar. Não estavam a cobrar, mas isto aí, quer dizer, já há um sinal de que, olha, o próprio Estado começa a ter dificuldade de cumprir com as suas obrigações. De garantir a segurança e a livre circulação. Embora, a Venâncio tinha falado que, olha, não há barricadas, só bater pau, mas há outros que acham de que ainda temos de ir à estrada e fazer as barricadas, embora não cobrassem nenhum pedágio. Mas ninguém sabe, dali alguém se exalta e depois mais um carro destruído. Então, estamos numa situação muito complexa, como disse o professor Reis, cujas feridas sociais, elas levarão muito tempo a serem sanadas e que vamos precisar de uma terapia coletiva. Coloca mesmo a questão também, já estamos mais 10, quase estamos meio no fim do programa. Professor Reis, coloca mesmo a questão também. Está aqui, do seu ponto de vista, acha que vai ser muito complicado ou difícil esse diálogo acontecer, pelo menos nos termos em que o Presidente da República equacionou, né, pelo menos de acordo com o convite. A questão é, quais são as consequências políticas e sociais se este diálogo iniciado pelo Presidente não encontre da parte do Venâncio Mondlane, digamos assim, a abertura necessária, em face, mais uma vez dizendo, às questões prévias que o Venâncio Mondlane coloca como condição? Bem, parte, portanto, dessa pergunta já foi respondida pelo professor Cipriano. Eu também acrescentaria que uma das questões fundamentais que não nos podemos escusar de aceitar é o facto de que há uma crise quase que estrutural do Estado moçambicano, na medida em que parte das prerrogativas que eram do Estado hoje são reivindicadas por grupos ou por cidadãos moçambicanos. Portanto, é como se tivessem recuperado as prerrogativas que tinham atribuído ao Estado moçambicano, que era, no fundo, não só de garantir a cobrança de taxas, porque, do momento que há cobrança de taxas nas estradas, obviamente, numa perspectiva, se ler muito bem os trabalhos, digamos, do Charles Steele sobre a questão da formação do Estado, vai entender que o imposto constitui uma instituição fundamental que mostra a potência do Estado de condicionar as pessoas e obrigá-las a pagar um tributo, sobre o qual depois funda-se toda a relação Estado e cidadão. O imposto é profundamente importante. Mas há uma outra dimensão, esta é de Norbert Elias, A Dinâmica do Ocidente, que é uma das obras fulminantes sobre a questão da relação Estado e sociedade. Eu tenho o entendimento de que há no interior da sociedade moçambicana um ódio profundamente estrutural em relação a alguns dos aspectos que muito provavelmente não ficaram respondidos durante muito tempo. Porque se o professor Cipriano faz referência a pessoas que usam, portanto, o preto para os seus locais de trabalho, ou que eram tão militantes, mas que condicionam-se de acordo com aquilo que é a marca em vigor, que é o preto. Obviamente que nós podemos voltar para aquele livro do escritor angolano Pepe Tela, Jaime Bunda, o Agente Secreto e a Geração da Utopia, que mostra que há muitas pessoas que, por razões táticas e não estratégicas,
elas aderem, portanto, ao partido, mas que, em bom rigor, têm percepções que são muito distantes do partido. Então, se fizer uma sociologia do partido na perspectiva do Robert Michel, por exemplo, a sociologia do partido vai entender que há uma equidistância entre as convicções apresentadas por estes indivíduos e a realidade das suas convicções. E eu considero que este momento específico é profundamente interessante para o Partido Frelimo proceder, portanto, com a limpeza das suas fileiras, porque está evidente quem, de facto, se posiciona na perspectiva do partido, mas também é uma grande oportunidade societal, porque as pessoas revelam, portanto, as suas posições, e isto é profundamente importante para a transparência dos posicionamentos. Agora, se essa dupla posição que está sendo vista aqui, ela vai condicionar as relações difíceis entre as pessoas, isto é um facto. Isto é um facto profundamente grande, porque já não é apenas um problema político, até acaba entrando para um problema de ordem moral. Se ler o texto, o livro do Durkheim, Educação, Sociologia e Moral, vai entender que uma das características fundamentais da moral é, sobretudo, a capacidade de produzir a inteligência moral dentro de uma sociedade. E esta não me parece estar a ser o caso na sociedade moçambicana, pelo menos agora. Agora, nós temos que assumir uma coisa. Não há dúvidas nenhumas de que a sociedade moçambicana ela entrou para a fase da autocontradição, no sentido de que, ao mesmo tempo que se pretenda uma sociedade de paz, de estabilidade, há igualmente a ideia de que, para alguns grupos, de que é por via de mecanismos não dialógicos, no sentido socrático, né, diálogo, da partilha das doxas, e considerando que são doxas, são opiniões que depois podem ser discutidas, validadas na Ágora, etc., para entrar para uma fase em que há quase que um Ministério da Verdade. Estou a falar de George Orwell, 1984, em que há uma parte que diz que, olha, a verdade é esta. E dessa posição, portanto, descaracteriza-se a posição epistémica do outro. O jogo está a ver aqui agora. Mas é exatamente isso. É a verdade. Exatamente. Então, quando tu chegas a estes níveis de polarização societal, tu vais entrar para uma situação em que toda e qualquer discussão sobre qualquer que seja o aspecto que não passar pelo Ministério da Verdade ou pela verdade que uma parte da sociedade assumiu como verdade, qualquer discussão fica impossível. Recorda-se que o professor Silvano fez referência a Jürgen Habermas, o giro comunicativo. Mas se pegar os textos de Ivan Illich, por exemplo, vai entender que, em bom rigor, há uma grande coincidência. Quer dizer, para a consolidação de uma sociedade pacífica no seu interior, é sempre necessário que o princípio da razoabilidade seja colocado como elemento primordial para qualquer que seja o diálogo. Porque se não há o princípio da razoabilidade, que significa que eu admito aperiodisticamente que o discurso do outro tem uma validade que lhe é congénita, mas podemos discutir as condições ou podemos ter uma percepção sobre esse caso, aí fica difícil. Então, isto já não é um problema de candidatos, isto é um problema, digamos, societal, e é aqui que nós temos que convidar, provavelmente, a rediscutirmos um problema entre a diferença entre a paz negativa e a paz positiva e colocarmos o princípio da responsabilidade antes no meio. Como recolocar o princípio da responsabilidade como o esteio da intervenção de qualquer que seja o indivíduo que constitui uma pedra basilar da construção e da consolidação, digamos, da paz social. Então, para mim, para fechar, então 1 minuto também para o professor, depois fecho também com o professor Rejo. Portanto, claramente, acho que neste debate ficou claro que vai ser difícil acontecer esse debate, esse encontro. A minha questão que eu coloco, professor, é quais poderiam ser, seguir os passos, ou deviam ser os passos. Nós não falamos, não comentamos muito em relação às personalidades. Qual poderia ser o papel das personalidades para tentar, digamos assim,
ir ao encontro do princípio da razoabilidade que o professor Régio aqui coloca? Olha, as personalidades, eu penso que não na O questão... que achou delas? Aquelas personalidades, acha que foram já contactadas por Venâncio ou Venâncio decidiu elencar aquelas personalidades em função? A maior parte daquelas são aquelas que, pelo menos nos últimos 6 meses, apareceram muito dando entrevistas na sociedade. E algumas delas pensam mais ou menos ou sufragam algumas teses que o Venâncio Mondlane, digamos assim, reivindica. Olha, Belmiro, eu diria que eu não sou porta-voz do Venâncio Mondlane, não saberia dizer se ele as contactou ou não. Então, nesse caso... Mas o que achou delas? Das personalidades? E qual pode ser o papel delas nesse caso? Elas podem dar o seu contributo, porque afinal de contas, eu me lembro o Pedro Cambrão, cidadão de Zambésia, na BBC já dizia que era preciso alargar o debate às outras forças da sociedade e não um diálogo com os 4 candidatos. Acho que nessa perspectiva alargou-se, mas é para um diálogo mais aprofundado e não este que nós precisamos agora para solucionar a crise pós-eleitoral. Eu penso que essas personalidades, para a construção ou a reconstrução, não é? O novo contrato social, elas têm um papel preponderante a desempenhar. Se é para a garantia da transparência, eu penso que não precisaríamos de muita personalidade, umas 2 ou 3, como fossem observadoras do processo, do diálogo, seriam suficientes para aquilo que nós pretendemos agora, de forma a curto prazo, solucionar e que a longo prazo se pudesse convidar outra personalidade para discutir os problemas de Moçambique, como reconstruir Moçambique no contexto da crise, não crise pós-eleitoral, mas sim a crise social, e que a questão pós-eleitoral, como a gente disse semana passada, apenas ela veio despoletar aquilo que estava adormecido durante muito tempo aqui em Moçambique. Eu concordaria com o Régio a questão da ética da responsabilidade de Hans Jonas, junto com a ética do discurso de Habermas, seriam fundamentais para que a gente, de fato, pudesse recomeçar e nos entender como moçambicanos, porque cada um de nós deve responder pelo outro. Mas isso é agora ou depois da posse? Não, agora... Querem parecer que há uma necessidade, que acho que há um consenso todos, até mesmo dentro da própria frente, precisa de ouvir muitas pessoas, não, depois do processo, acho que como moçambicanos precisamos sentar e pensar o nosso estado de novo. Todos concordamos que precisamos de um novo contrato social. Eu acho que isso não há dúvida. Não, mas para a nossa sociabilidade não depende de posse, porque as rupturas atuais não serão solucionadas com a tomada de posse. Devemos começar a conversar com moçambicanos agora, enquanto decorre este processo eleitoral também, porque a ruptura, como falou o professor Régio, é profunda. Nos bairros, praticamente, é difícil a convivência entre as pessoas. Então, nós entramos na noite de São Bartolomeu, cá em Moçambique. Nós entramos na noite de São Bartolomeu, em que protestantes e cristãos, lá quando Voltaire escreve o Tratado sobre a Tolerância, problema entre cristãos e protestantes que foram lá na igreja de São Bartolomeu e atearam fogo contra os protestantes, nós estamos a entrar nessa noite de São Bartolomeu em que as pessoas correm o risco de serem ateadas fogo às suas casas por serem do partido Frelimo, e também as pessoas do Podemos do Venâncio também correm o mesmo risco de também ser ateadas o seu fogo por serem radicais. Então, precisamos de reconversar agora na ética da responsabilidade, porque afinal de contas, cada ser humano responde pelo outro. Agora nós não estamos a responder uns pelos outros, mas sim cada um está a virar a costa para o outro, e usando a última ratio como forma de solucionar os dissensos. Isto é perigoso. Professor, coloca a mesma questão também. O que achou daquelas personalidades que o Venâncio Mondlane traz aqui? Acha que podem ser úteis nesta fase? Olha, a sociedade moçambicana, de per si, é convidada a participar no debate sobre o destino de Moçambique, porque o que está em causa aqui é o destino de Moçambique. Eu penso que estes protestos colocaram 2 questões centrais cujas respostas não poderão ser respondidas pelas personalidades que ali estão, mas elas podem contribuir, tal como outros atores podem participar e dar a contribuição. A primeira grande questão é que tipo de sociedade nós queremos e para responder a que tipo de problemas, de fundo. Os protestos, para mim, colocam esta primeira pergunta. A segunda pergunta, eu penso que estes protestos também questionam sobre as mágoas históricas entre diversos moçambicanos. Se olhar muito bem, há ódio das pessoas. É um ódio contra pessoas específicas. É ódio contra o Estado moçambicano. É ódio contra o governo. Até há uma percepção de desqualificação social que culminou
com um panfleto que vinha: já não consigo praticar o coito por causa do governo. O que isto quer dizer em bom rigor? Quer dizer que há uma percepção geral de que a indigência afetou a dignidade do indivíduo. E se vir muito bem, o grande escritor Leon Tolstói vai entender que ele dizia que quando o indivíduo encontra-se numa situação de indigência, o indivíduo perde completamente qualquer que seja a racionalidade e a sua relação com qualquer que seja a coisa que pretende condicionar a sua ação. Obviamente que ele rebela-se completamente. Então nós estamos numa situação em que a indigência e a percepção de que a indigência é por causa da impotência do Estado, ela no fundo leva a que o indivíduo questione até o próprio papel rudimentar do Estado. Então isto para mim é muito perigoso. É preciso aceitarmos que o tratado da tolerância deste grande filósofo Voltaire, ou ainda sobre a tolerância de digamos, deste Locke, não é? Ou a paz perpétua, por exemplo, do Kant, nos diz uma coisa muito simples, é que nós precisamos de aceitar que o outro é o critério para a minha própria existência. Quer dizer que devemos pensar de como é que o outro vai se sentir parte integrante do projeto nacional, porque nós podemos não aceitar isto, mas os trabalhos de pesquisa que nós fazemos mostram uma coisa que é irrefutável. A fragmentação da sociedade moçambicana é profunda. A fragmentação. Quando tu tens a fragmentação política, portanto, não há consenso sobre como é que temos que construir esse Estado, não há consenso. Quando há fragmentação, nos termos de Voltaire, religiosa entenda-se uma fragmentação moral, para o caso de Moçambique. Há uma fragmentação étnica que é real. Quem quiser negar esta evidência, eu acho que é não ser justo, portanto, consigo próprio. Essa tripla fragmentação, se ler muito bem os 2 volumes do René Périssier, La Naissance de Moçambique, o Nascimento de Moçambique, vai entender que temos que ter muito cuidado com isto. Muito cuidado, porque são daqueles elementos que podem ser explorados para todos os sentidos. Então, quando tu tens isto, eu acho que nós temos que pensar, por isso que eu terminaria dizendo que eu concordo plenamente que é preciso essa dupla articulação da qual falou o professor Cipriano. Portanto, o princípio da responsabilidade nacional é a ética do agir comunicativo da APMAS para rediscutirmos a nossa ndomba, que é a nossa casa. É a nossa casa, exato. Muito obrigado. Eu ia agradecer aqui, acho que mais do que um debate, vamos aqui uma espécie de uma aula, também para a nossa classe política, falar com os assessores, se apropriarem desses manuais, registrar os manuais foram aqui referidos, para que possam, de facto, de melhor forma, digamos assim, assessorar melhor os nossos políticos, para que, de facto, Moçambique possa, de facto, ser... Porque há um consenso, temos que reescrever o novo contrato social. Mas como, quando, esse é o grande debate. E com essa questão de eleito, não eleito, que vai ser mais complicado. Então, nós esperamos, terminamos por aqui o nosso programa, voltamos, vamos criar condições, provavelmente, para termos um especial informação na terça-feira, depois das 16, para verificarmos, de facto, se esse encontro teve ou não lugar, e em função da disponibilidade também dos meus convidados aqui, para ver se podemos analisar mais uma vez, na sequência já dos factos concretos em relação a esse convite do chefe de Estado e essas dificuldades todas que foram aqui elencadas, que poderão, obviamente, matar logo a partida essa possibilidade de reencontro desses 4 candidatos e o chefe de Estado para iniciar essa caminhada do diálogo. Boa noite, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Os políticos